Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acenderei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pela Canção Nova. Esta grande família que tem por missão evangelizar. Como sabemos, esta comunidade chamada Canção Nova nasceu fruto de uma exortação apostólica de Paulo VI, Evangelii Nunciandi, onde naturalmente o grande carisma é anunciar o Evangelho pelos meios de comunicação. Televisão, rádio, internet, e assim um sacerdote inspirado por Deus, chamado Jonas Abib, teve este cuidado de lançar um desafio a um grupo de jovens, tal como um dia também Jesus tinha feito aos seus discípulos, para que com ele pudessem fazer uma experiência de vida comunitária, segundo também a vontade do mesmo Espírito Santo, e daí surgiu esta belíssima comunidade que está espalhada já por todo o mundo, com uma única intenção: levar o Evangelho a todas as partes do mundo, a todas as pessoas, através destes meios. E então é importante também sentirmos esta família Canção Nova, que aproveita-se para estes meios que são tão exigentes e que naturalmente têm sempre uma concorrência tão forte no mundo de hoje, mas que estes irmãos e irmãs que se consagram inteiramente a Deus para irem para uma missão, como acontece aqui em Portugal. A Canção Nova veio do Brasil para cá, e com ela muitas pessoas que vieram, irmãos nossos, leigos, sacerdotes, com esta intenção de darem a sua vida aqui por causa do Evangelho. Então vamos também sentir-nos esta família cada vez mais unida, ajudando também a Canção Nova a ser fiel a esta missão, a este anúncio do Evangelho, nestes programas que nos ajudam, e assim em casa, cada um, mais facilmente, através destes meios, pode não só participar nas celebrações, maiormente que acontecem a partir do Santuário de Fátima, mas também que acontecem às vezes em algumas comunidades cristãs, mas depois também os tempos de formação, e são bastantes, aqueles que fazem parte desta grelha da Canção Nova, bem como também ajudarmos depois através da livraria, comprando esses objetos, esses livros, sobretudo, esses meios que nos podem ajudar à transformação. Porque uma coisa que nunca podemos esquecer: se queremos um mundo melhor, ele só acontece com a transformação de cada um de nós. E a nossa transformação, a que chamamos em linguagem cristã conversão, acontece quando Jesus Cristo tem um lugar central na nossa vida. Então importa conhecer Jesus. E conhecer Jesus significa ter intimidade com Ele, dialogar com Ele frequentemente, rezar com Ele. Então importa que estes meios que Ele mesmo nos colocou ao nosso alcance nos ajudem a dar-lhe o lugar de primazia que Ele merece, para que também mais homens e mulheres possam conhecê-lo, amá-lo e depois segui-lo. E por isso este programa À Luz da Fé, que fazemos, em que eu colaboro apenas com estes irmãos da Canção Nova, a que chamamos, portanto, este programa que se chama Luz da Fé, e da minha parte, como colaborador, que sou o Padre José António Orantes de Andrade, da Arquidiocese de Braga, aquilo que se pretende é basicamente isto: que façamos uma releitura do Yucat, que é a edição mais breve do Catecismo da Igreja Católica, mas onde a gente pode, através de perguntas e respostas, compreender a riqueza inesgotável da nossa fé,
que depois nos leva também a ser então homens e mulheres ao jeito de Jesus Cristo, a ajudarmos à nossa própria conversão, sabendo que quanto mais nos convertemos a Cristo, mais então podemos tornar o mundo melhor. No último programa, se bem vos lembrais, ficámos naquela pergunta sobre a ressurreição, se ela é ou não importante. E dizíamos que não se compreende um cristão, ou não é possível ser cristão, no pleno sentido da palavra, se de facto não acreditarmos na ressurreição. E sabemos que é importante esta verdade de fé, até porque todos os dias, mais ou menos, lidamos com a morte e às vezes, eu sei que humanamente, perante a morte, nos sentimos impotentes, nos sentimos diminuídos e sentimos sempre a tristeza da separação de uma pessoa, seja o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, um filho, seja quem for. É sempre uma separação física, é uma dor, naturalmente. Todos nós sabemos disso, quanto mais não seja pela experiência, porque a todos nós já nos morreram pessoas, mas depois é importante que não fiquemos aí, não é? E então a fé verdadeira mede-se por aqui também. Eu sei que a morte é dolorosa, eu sei que a morte é um sofrimento, mas também sei que quem é fiel a Jesus Cristo aqui durante a vida, ressuscita com Cristo. Portanto, então a morte não é mais uma derrota, não é mais um castigo, mas é o momento para me encontrar com o Senhor. Esta é a verdade que tudo muda. E é importante que valorizemos a ressurreição de Jesus. Dizíamos também nesse programa que os apóstolos incansavelmente gastavam o seu tempo a anunciar a ressurreição, a testemunhar a ressurreição. Reparem, e é importante que este tema se vá aprofundando, e este programa de hoje é para isso mesmo, como chegaram os discípulos à fé na ressurreição de Jesus. Tendo presente uma coisa, eles não viram Jesus a sair do túmulo, não é? Ninguém viu, mas o que viram foi Jesus a ser sepultado, sim, no Sábado Santo, e depois vem o túmulo vazio. Isso é claro, não é? A saída de Jesus do túmulo ninguém pode ver. Nem os soldados que lá estavam viram, não é? Porque a luminosidade é tão forte que os soldados não foram capazes de ver. Ficaram ali a proteger o túmulo de Jesus, porque até diziam, não é? Fizeram um boato a dizer que os discípulos iriam roubar o corpo de Jesus, então ficaram lá de guarda, não é? Então reparem como é que é possível estarem a guardar uma coisa e deixarem que ela acontecesse. Portanto, significa claramente que eles não viram, não podiam ver. Mas o que viram, isso agora já da parte dos apóstolos, a partir de Maria Madalena, que é a primeira que vai de manhãzinha cedo ao túmulo para colocar os bálsamos no corpo de Jesus, que fazia parte da tradição judaica, depois de alguém de alguém morrer, pôr bálsamo no corpo. Então elas vão e veem apenas o túmulo vazio. Embora não entrem, vão anunciar aos apóstolos, cá está, a igreja estamos ainda, digamos, na pré-preparação da igreja, não é? Porque ela depois acontece, nasce com o Espírito Santo, mas já havia um respeito pelos apóstolos, e sobretudo por Pedro, que tinha sido escolhido por Jesus. Então ela vai dizer aos apóstolos, e repara bem Pedro e João, naquele episódio até muito belíssimo, né, em que Pedro é mais velho, portanto não corre tanto, né? Aliás, é curioso sabermos que os judeus anciãos não têm de correr, vão devagar, porque não correm tanto, porque já não são jovens, mas também o facto de irem devagar faz parte também do respeito que se tem pelo ancião. Mas o João era mais novo e corre, mas não entra, respeita o tempo do Pedro. Quando o Pedro chega, deixa que o Pedro entre, e depois o que é que eles veem? Tudo devidamente organizado. O sudário devidamente dobrado, as ligaduras enroladas, tudo com ordem. Até exatamente este é o argumento melhor para combater aquela falsa notícia, aquela mentira, não é?
que os judeus tentaram apregoar, e todos sabemos, até o Evangelho diz isso claramente, não é? Como eles não foram capazes de ver a ressurreição de Jesus, então os principais chefes disseram: nós vamos dizer que naturalmente vieram cá os apóstolos e roubaram o corpo de Jesus e deram uma grande quantia em dinheiro, naturalmente para os guardas dizerem essa mentira, não é? Que enquanto eles dormiam, roubaram o corpo de Jesus. Ora, como é que é possível os guardas serem colocados em sentinela, em vigilância e dormem todos, não é? Portanto, vê-se claramente que é uma mentira. Por outro lado, quem rouba não deixa nada em ordem, não é? Infelizmente, quando uma casa é assaltada, quando um carro é assaltado, o que é que ficam? Ficam, digamos, coisas espalhadas, desordem, digamos, tudo estragado. É o sinal de que quem rouba anda com medo, anda às escondidas, anda a fugir e, portanto, não deixa as coisas organizadas. O mesmo se diga, então, se alguém chegasse ali e roubasse o corpo de Jesus, não é? Naturalmente não deixaria as ligaduras, não deixaria o sudário. E estava tudo em ordem, para dizer exatamente que Deus é o autor da ordem. E assim como no livro do Gênesis, quando se fala da criação, se diz que Deus fez tudo com bondade e beleza, não é? O grande slogan do relato da criação é: Deus viu que tudo era bom e belo, não é? Também esta bondade e esta beleza estão no túmulo. Jesus deixa o túmulo vazio, não estando lá o seu corpo, mas estando aquilo que serviu para embrulhar o seu corpo, digamos, envolver o seu corpo. Então reparem, isto é o suficiente para irem dizer: Jesus está vivo. Mas é evidente que depois Jesus aparece várias vezes. Ora a alguns em particular, ora ao grupo, fala com eles. Reparem que, e também é importante isto para nós, a simples aparição de Jesus ressuscitado não é por si só sinónimo de acreditarem. O facto de verem, não é? A própria Maria Madalena viu Jesus e não o reconheceu, pensou que era um jardineiro, mas quando o Jesus diz Maria, pelo timbre de voz, então Maria reconhece Jesus que é o mestre, não é? E pronto, primeiro pensa que é um jardineiro, mas agora já reconhece como mestre. Quando Jesus caminha com os discípulos de Emaús, em Lucas 24, não é? Que vão desanimados, abatidos, tristes, Jesus fala com eles, fala da Sagrada Escritura, fala de Moisés, dos profetas, e nada acontece. Mas a verdade é que quando Jesus parte o pão, na casa dos discípulos de Emaús, então o reconhecem pelo gesto de partir o pão, a fração do pão, que aliás deu nome à Eucaristia durante séculos. Quando se dizia apenas a fração do pão, sabia-se que se falava de Eucaristia, porque foi um gesto marcante. Então, reparem, só reconhecem Jesus quando ele fala, ou neste gesto marcante do pão, da fração do pão, ou quando Jesus come com eles, não é? Quando Jesus faz, digamos, a fogueirinha para assar os peixes, para dar o pão. Isto foi necessário que eles vissem algumas vezes Jesus na dimensão gloriosa, pois embora com o corpo, mas para que vissem que era mesmo Jesus, não é? Mas é isso que vai permitir que não tenham a mínima dúvida e que depois gastem a sua vida até ao derramamento de sangue, dado que, exceto São João, mas todos os apóstolos foram mortos, foram mártires, portanto. São João é o único que morre de idade avançada, por volta dos 100 anos. Estes homens vão para onde forem, né? E Jerusalém, fora de Jerusalém, onde levam o anúncio do Evangelho, até Roma, até digamos, ao Oriente, e levam este anúncio de Jesus sempre, com esta clareza: aquele que vós matastes está vivo. E quando passam para fora, porque o anúncio começa a ser feito em Jerusalém, e portanto, neste caso era preciso dizer aos judeus que aquele Jesus que foi morto está vivo, mas depois vão para fora, porque
os obstáculos, que eram as perseguições, que eram, digamos, a contrariedade que os judeus não queriam, sobretudo os cá está, os chefes políticos, e por isso prendem várias vezes os apóstolos, mas isso nunca serviu de impedimento. Portanto, por isso é que São Paulo diz: a palavra de Deus não está encadeada, não está presa, não é? Eles levam sempre este anúncio para outras partes do mundo, porque essa era a vontade de Jesus, que o Evangelho, a Boa Nova, partisse de Jerusalém para o mundo inteiro, para os 4 cantos do mundo, e que se mostrasse claramente que Deus está vivo. Portanto, ainda hoje, este anúncio é urgente. Mostrarmos com clareza que Jesus está vivo no meio de nós. Em cada Eucaristia, ele dá-se na palavra e no alimento, mas está vivo. É ele que fala, é ele que age. Em cada sacramento, é Jesus que está a agir na pessoa daquele que preside, mas é o próprio Jesus. Quem preside está sempre em nome de Jesus. Daí que os sacerdotes, os diáconos, os bispos, quando presidem uma celebração, estão revestidos, não estão apenas com a sua roupa, para ser também um sinal exterior, mas é a partir daquela palavra, daqueles gestos, é Jesus a agir. Então, reparem, os apóstolos tiveram este privilégio, por um lado, sem dúvida, de verem Jesus, de falarem com ele depois de ressuscitado, de o verem claramente, de o ouvirem, mas agora são eles que dizem com clareza, não têm medo, não se enganam, nunca naturalmente falharam neste anúncio concreto, e assim a Igreja se tem prolongado por estes 2000 anos e muito mais, porque enquanto Jesus não voltar para fazer os novos céus e a nova terra, a Igreja continuará, e esta Igreja que é a presença de Jesus no meio do mundo, não é? Por isso é que também podemos chamar a Igreja um sacramento. Sacramento é um sinal, não é, da presença. A Igreja é essa presença, é esse meio de nos elevar até ao próprio Deus. Naturalmente que também se pergunta sempre se há provas da ressurreição. Pois, científicas não temos, não é? Mas temos as provas exatamente do testemunho dos apóstolos. Temos a palavra viva dos apóstolos e temos aquilo que eles nos dizem: transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e aos 12. Isto é São Paulo quem o diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que é aquilo que se chama, digamos, este anúncio da ressurreição, o querigma, não é? Porque, reparem, São Paulo fundamenta segundo as Escrituras, não é? Então tudo estava já anunciado, nunca esqueçamos aquela referência que fiz uma vez no Antigo Testamento, tudo estava anunciado, o Novo Testamento é a concretização e o Novo Testamento também é, por sua vez, a luz que ilumina o Antigo Testamento. Então, São Paulo, sendo chamado para apóstolo após a ressurreição de Jesus, portanto, não fez parte do grupo dos 12, mas no fundo não foi menor que os 12, não é? Era alguém muito bem preparado pela melhor escola bíblica de então, a escola de Gamaliel, onde então São Paulo vai dizer esta verdade de fé. Reparem, ele próprio acredita, depois de Jesus o ter chamado, não é? Ele próprio acredita e vai fundamentar com as Escrituras. Por isso ele diz: morreu segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. Portanto, é o próprio São Paulo que está a dizer aos seus conterrâneos, não é, que aquele Jesus é o próprio Deus, sobretudo, e que venceu a morte. São Paulo refere aqui uma tradição viva que ele encontrou na comunidade primitiva quando ele próprio se tornou cristão. 2 ou 3 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, devido ao seu próprio encontro transformador com o Senhor ressuscitado, os discípulos compreenderam o facto do túmulo vazio como a primeira indicação real da ressurreição. Foram precisamente umas mulheres cujo testemunho era inválido para o direito de então, que descobriram, embora se diga que já o apóstolo São João
no túmulo vazio, viu e acreditou. A certeza de que Jesus vivia só se consolidou mediante uma série de aparições. Os múltiplos contactos com o ressuscitado terminaram com a ascensão de Jesus ao céu, contudo os encontros com o Senhor vivente continuam até hoje, e o que demonstra que Jesus Cristo ainda vive. Portanto, então, Jesus ressuscita, não é? E esse acontecimento é marcado pelo túmulo vazio, pelas diversas aparições de Jesus, mas reparem, isto para os apóstolos, mas hoje, e nós temos conhecimento de aparições, de visões, não é? Do próprio Jesus a algumas pessoas. Vou apenas citar duas que são bem conhecidas na Igreja e que têm naturalmente um lugar muito importante e privilegiado no coração de todos nós: a aparição de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, não é? Mostrando-lhe o amor que Deus tem por nós, esse coração saído, não é? Esse coração que rebenta de amor, ou como alguém dizia, um coração que não esconde nada, nunca esconde que está de facto sempre interessado no bem de cada um de nós. E por outro lado, as aparições de a Santa Faustina Kowalska, onde Jesus mostra a sua divina misericórdia. Portanto, este Jesus que está vivo, isso é que é importante. A nossa verdade de fé é saber que Jesus vence todo o mal e agora está verdadeiramente vivo no meio de nós. Portanto, quando nós dizemos na missa, o Senhor esteja convosco, a resposta é, Ele está no meio de nós. Esta resposta não é fictícia, não é uma resposta artificial, é real. Jesus, o próprio Jesus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Então, esta presença também é autêntica, Ele está realmente connosco. Depois Jesus regressou, através da ressurreição, ao estado corporal que tinha durante a sua vida terrena. Ou seja, volta ao mesmo corpo. O Senhor ressuscitado deixou-se tocar pelos discípulos, comeu com eles e mostrou-lhes as feridas da sua paixão. No entanto, o seu corpo já não pertencia mais a este mundo, mas ao âmbito do divino. Portanto, Jesus aparece com o corpo, come, e para poder contactar também com os apóstolos, simplesmente era um corpo glorioso. E, portanto, por isso é que entra concretamente onde tudo está fechado. Jesus pode entrar porque não ocupa espaço. É uma das características do corpo glorioso. O que mudou no mundo com a ressurreição? Se este acontecimento é importante, o que é que então terá mudado? Agora que a morte já não é mais o fim de tudo, veio ao mundo a alegria e a esperança. Depois da morte deixar de ter o poder sobre Jesus, também já não tem mais poder sobre nós, que pertencemos a Jesus. Portanto, então a grande certeza é esta: não temos medo da morte, porque Jesus a venceu. A vida é que conta, a vida acima de tudo, com as dimensões terrenas, onde estamos agora como peregrinos, e depois a dimensão gloriosa. Mas essa é uma verdade, é uma certeza que nunca podemos esquecer. O que significa dizer que Jesus subiu ao céu? Com Jesus, um de nós chegou a Deus e lá permanece para sempre. No seu Filho, Deus está humanamente próximo de nós. Quanto ao mais, Jesus disse no Evangelho segundo São João: e quando eu for elevado ao céu, atrairei todos a mim. Portanto, a ida de Jesus para junto de Deus é um sinal de que esse é o nosso lugar. A santidade é esse estar com Deus, é esse viver permanentemente em Deus. Portanto, a sua subida aos céus significa abrir-nos o caminho, a via verde, para nós podermos chegar até Deus, para podermos com Ele permanecer. E por que razão Jesus Cristo é o Rei, é o Senhor de todo o universo? Cristo é o Senhor do universo e Senhor da história, porque tudo foi criado para Ele, todos os homens e mulheres foram por Ele redimidos e por Ele serão julgados. Portanto, quando dizemos que Jesus é o Senhor de tudo, é porque realmente Ele nos criou, nos redimiu e nos salva, e também nos há de julgar, naturalmente, no fim da vida, por aquilo que fomos. Caríssimos amigos, foi um prazer estar convosco nesta caminhada e, sobretudo, refletirmos sobre a importância da ressurreição, sabendo que essa é a maior alegria, a maior verdade da nossa fé.
e não podemos nunca esquecer-nos de que fomos feitos para a vida e para a vida em Deus. Queiramos então viver assim, saborear a nossa vida com esta alegria, preparando-nos também um dia para esse encontro com o Senhor. Peçamos a bênção de Deus para que nos acompanhe e nos fortaleça nessa verdade de fé, a fim de podermos ser fiéis e assim um dia nos encontrarmos todos com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.